será que eu tenho capacidade de fazer esse trabalho? Foi uma escolha justa terem me escolhido? Só pode ter sido sorte. E se descobrirem que eu não sou tão bom assim? Você já se fez algumas dessas perguntas? Pois é, eu sou o Douglas Bálico e hoje eu vou falar sobre a síndrome do impostor no trabalho. Quando as pessoas acham que não são tão boas quanto parecem, que estão desconfortáveis porque alguém confiou a elas um trabalho que elas julgam não serem capazes de fazer. Tudo isso faz parte de um problema de reconhecimento. A pessoa começa a duvidar das próprias qualificações, das próprias qualidades, e ela começa a cada vez mais se enfraquecer, se afastar, querer sair dos holofotes, e a síndrome do impostor acaba tomando conta da jornada profissional dela e ela nem se dá conta. É uma condição em que ela própria desqualifica as conquistas dela, atribuindo tudo à sorte, ou porque talvez ela foi injusta com um par dela, ou acabou passando alguém para trás e aquela oportunidade nem deveria ser dela. Ela busca muita aprovação externa. Então, eu vou falar a respeito de tudo isso aqui hoje, que é algo que pode impactar bastante a tua vida, teu posicionamento, a tua confiança em realizar trabalhos cada vez maiores, mais promissores, tá? E assim, pessoal, para validar esse trabalho que é feito aqui, deixa o teu like, se inscreve nesse canal, é o maior indicador de saber que a gente está no caminho certo, que você está aproveitando bem esse conteúdo. Deixa aqui nos comentários alguma observação que você tenha e até mesmo sugestão para novos temas, vai ser um prazer avaliar a tua proposta. E me segue nos meus canais, também no Instagram, onde lá tem sacadas diárias sobre carreira, gestão e você não vai perder mais nada, tá bom? Então vamos lá. Agora, por que as pessoas desenvolvem essa sensação de não merecimento? Da onde vem isso? Eu atribuo particularmente, uma opinião minha, sobre um excesso de humildade que às vezes a gente é condicionado a ter. Aquela condição de estar sempre equiparado aos demais, que o destaque muito grande vai te colocar numa evidência do qual você não quer chamar tanta atenção. E isso em algum momento da vida começa a tirar toda a tua percepção de realidade. Se de fato você tem condição para realizar trabalhos, se de fato você construiu uma jornada que condiz com a posição que você está, e cada vez mais as pessoas tendem a ir se distanciando de uma realidade, porém se inferiorizando. A pesquisadora Gail Matthews fez uma pesquisa na Universidade Dominicana da Califórnia e identificou que 70% das pessoas consideradas bem-sucedidas têm algum sinal de síndrome do impostor. Não se acham equivalente aos cargos que ocupam ou à função que têm. Esse dado é bem impressionante. Existe também a condição oposta. As pessoas que são desqualificadas e têm uma visão ilusória de serem mais especiais e mais capazes do que realmente são. Isso aí a gente fala num outro dia. Você deve conhecer alguém assim, né? E quando você está com algum sinal, algum sintoma da síndrome do impostor, o que você começa a fazer, segundo essa pesquisa? Você começa a trabalhar demais, você se torna um workaholic, porque você acha que nunca está entregando à altura do que você deveria. Algumas pessoas tentam se tornar imperceptíveis, elas querem cada vez menos atenção, elas querem atrair cada vez menos olhares e ficam escondidas, o que também é péssimo para a tua carreira. E tem outras que começam a usar do carisma para obter aprovação. Então é aquele legalzão, aquela legalzona que tá com todo mundo toda hora, sorri e tal. Super insegura, tá sofrendo, ela precisa conseguir aprovação de alguma forma e passa a atuar de uma forma mais parceira, totalmente sem conexão real com as coisas, porque no fundo essa pessoa tá insegura pra caramba.
E aí numa condição que acaba fazendo mais mal para a própria pessoa, ela começa a postergar muita coisa, procrastina pra caramba, começa a não terminar nada, porque o maior medo dela é sofrer uma reprovação ou decepcionar, acabar com a expectativa de alguém. Então ela acaba preferindo embarrigar as coisas, atrasar as entregas, do que de fato apresentar e correr o risco de ser reprovada, de ser reprimida, de ser julgada sobre aquela circunstância ou a qualidade daquele trabalho. E aí é um looping infinito em que a pessoa cada vez vai indo mais fundo nesse caminho e que acaba atrapalhando demais a construção de uma carreira bacana, né? A boa notícia é que isso, apesar de ser chamado como uma síndrome do impostor, não é uma questão médica, não é algo que a pessoa precise ainda ser tratado num nível clínico, preocupante, com remédios. Mas é um sinal que pode, de repente, antecipar uma condição um pouquinho mais delicada no futuro, que venha mexer com ansiedade ou algum transtorno nesse sentido. Mas então, vamos para a prática. O que tem que ser feito de fato? Eu falo por experiência própria. Toda vez que chega algum projeto que confiavam algo muito grande a mim, eu falava, poxa, é tão jovem, tão cedo, e eu tinha que fazer uma reflexão para saber o porquê chegaram naquela conclusão. Então a primeira dica que eu dou aqui é o seguinte: reflita sobre a sua jornada com bastante frequência, preferencialmente uma vez por mês pelo menos. Pensa tudo que você passou, tudo que você construiu, o quanto você foi bom para as pessoas, o quanto você ajudou pessoas a se desenvolverem, o quanto de resultado você conseguiu entregar para a sua empresa, o quão bom você pôde ser nas tuas decisões, nas tuas tarefas, quanto compromisso você sempre estabeleceu para poder entregar as tuas coisas no prazo, o nível da tua responsabilidade. Quando você faz uma retrospectiva da sua jornada, você encontra os pontos bons, o porquê as pessoas confiam os trabalhos a você, o porquê você chegou naquele patamar, e aí começa a suavizar um pouquinho essa sensação. E aí, gente, não tem jeito, é o que eu sempre falo aqui, é a sacada de ouro. Esqueça os outros. Que os outros se danem, que vão a merda o que pensam de você. Que tipo de crítica vão fazer, você já começa a projetar a opinião dos outros. Quem te critica não tem coragem de fazer o que você faz. Ponto. Para começar a brincadeira, quem é maior do que você, quem está numa condição melhor do que você, provavelmente está te observando com bons olhos. Normalmente são os pequenos que querem atazanar a vida dos outros. Então assim, quando você se livrar do medo dos julgamentos e das críticas e da aprovação, obter a aprovação da sociedade, a aprovação da família, a aprovação dos colegas, você vai conhecer um novo nível de liberdade. E quem é livre atua com autenticidade, com verdade. Comete erros sim e banca os seus erros, mas aprende com eles, porque tem a humildade, tem a sabedoria de entender que faz parte da jornada, mas jamais deixa de fazer por conta do que os outros vão pensar. Então assim, esquece os outros de uma vez por todas, já está na hora já. E aqui eu vou para a segunda sacada de ouro, que eu já falei para muita gente que eu mentorei, que é o seguinte: tenta entender isso. Quem te escolhe para uma determinada função, quem te contrata, quem te promove, quem te confia um projeto, também é responsável para que aquilo dê certo. Ele também é um corresponsável pelo sucesso daquilo. Então, provavelmente, você vai ter moral, autonomia, confiança. Quando eu escolho alguma pessoa para fazer um trabalho para mim, eu sou responsável por essa decisão também. Então, ela tem o percentual dela de protagonismo, de cumprir com a entrega, e eu tenho o meu de ter escolhido aquela pessoa para fazer aquele trabalho. Então, tenta tirar um pouco da carga do meu Deus, agora eu vou ter que entregar, eu fui o escolhido. Quem te escolhe tá super na torcida para você dar certo, vai te dar todo o apoio. Você pode confiar na pessoa que te escolheu para poder conseguir a ajuda que você precisa, os recursos que você precisa
porque ela é corresponsável pela decisão também. E aí, o que já nessa pesquisa revela, e também é uma opinião minha, é uma visão que eu tenho muito clara, busque ajuda quando você achar necessário. Se você achar necessário falar com um médico de saúde mental, porque está sofrendo de ansiedade, vive se escondendo, com tristeza, alguma coisa, olha, super válido. Nos dias de hoje, o entendimento sobre a mente humana está muito mais aprofundado, muito mais interessante. E em segundo, busque um mentor para a sua vida. Um mentor vai te dar um senso de realidade, ele vai se preocupar com você genuinamente, ele vai falar, olha, nisso você é realmente bom, essa parte você precisa melhorar, ele vai trocar uma ideia em alto nível com você, provavelmente é alguém que já passou pelo que você está passando ou já viu situações parecidas e vai ter uma ótima dica, uma ótima sacada para te fornecer, para você suavizar esse momento e desfrutar de desafios maiores e de oportunidades, não temê-los, né? Que esse não é o objetivo. Pessoal, o recado final é, quem é bom tem que aparecer mesmo, pede a responsabilidade, chama no peito, confia nas tuas competências, trabalha o que você acha que não está tão legal ainda, mas jamais subjugue a você mesmo, jamais deixe que o olhar de alguém diminua você, tá bom? Então é isso, continua comigo nos meus canais, segue no meu Instagram, não deixa de acompanhar os conteúdos ricos que tem aqui no meu canal e lá, e força e vamos pra frente!